No primeiro dia de mais um julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, a defesa dele disse que a corte não respeitou o direito dos acusados. Advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio Vieira, disse na noite desta terça-feira que as ações que analisam condutas adotadas pelo seu cliente tiveram um rito anômalo no Tribunal Superior Eleitoral. Sobre o tronco comum, a defesa destaca desde logo que não concorda em absoluto com o rito anômalo adotado para o julgamento conjunto das 3 ações em destaque. Com todo respeito, não há amparo na ordem jurídica pátria para a reunião de processos por alegada similitude jurídica, mas tão somente pelos mesmos fatos e das sustentações levadas a efeito das peças processuais produzidas, fica muito claro que as causas de pedir são distintas. As declarações foram feitas na abertura da sessão de julgamento de ações de investigação judicial eleitoral apresentadas pelo PDT e pela coligação que elegeu o presidente Lula contra o ex-mandatário e o ex-candidato a vice, Walter Braga Neto, também do PL. Elas pedem a inelegibilidade de Bolsonaro e de Braga Neto por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação por utilizar dependências do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, e do Palácio do Planalto, sede do governo federal, para a realização de supostos atos ilegais de campanha. O julgamento foi suspenso após fala da Procuradoria-Geral Eleitoral e será retomado com o primeiro voto na próxima terça-feira, dia 17. O governo federal lançou uma consulta pública para ouvir a sociedade e entender as melhores estratégias que auxiliem no uso consciente de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescentes. O uso excessivo ou inadequado de dispositivos eletrônicos tem aumentado os índices de ansiedade e depressão, principalmente no público feminino, além de gerar miopia, sobrepeso, riscos de abuso e vitimização sexual e riscos de vícios em jogos eletrônicos, pelo tempo prolongado na internet ou em navegação pelas redes sociais. Na tentativa de frear o aumento desses tipos de casos, a SECOM afirmou que tem a intenção de disponibilizar ferramentas para que as famílias consigam ajudar a combater esse problema social. Portanto, a ideia é, obviamente, que os familiares responsáveis tenham ferramentas para lidar com esses problemas e questões ligadas ao uso excessivo, mas que também a gente possa iluminar e reforçar as questões positivas que estão envolvidas no uso desses dispositivos. O Ministério da Saúde pontuou que temos uma geração que faz uso desenfreado e sem cuidado no mundo digital. Por isso, o foco é promover conscientização. Os efeitos colaterais adversos que a gente está tendo na saúde física e mental das crianças, e isso nos preocupa muito, né? E tem que nos preocupar individualmente, como com os filhos e com as nossas crianças, mas, sobretudo, coletivamente como sociedade, né? Então, o que a gente quer é, na verdade, uma conscientização, uma mobilização da sociedade no sentido de conduzirmos o processo da cultura e do uso das mídias digitais. Para o Ministério dos Direitos Humanos, abrir essa consulta é uma forma de entender as melhores estratégias e, assim, fazer do mundo cibernético um ambiente seguro a um público que está em processo de desenvolvimento. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que retoma obras paradas nas áreas de educação e saúde. Agora o texto irá para a sanção presidencial. O plenário do Senado Federal aprovou o projeto de lei que viabiliza a retomada de mais de 3.500 obras paralisadas de escolas. O texto, aprovado na Câmara, também inclui o término da construção de unidades básicas de saúde. Agora, a matéria vai à sanção presidencial. O projeto é proveniente de uma medida provisória encaminhada pelo governo federal, que criou o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia.
Os recursos são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Sistema Único de Saúde. A partir do novo repasse de recurso, estados e municípios terão 24 meses para concluir as obras, com uma única possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. O parecer da relatora, a senadora Tereza Leitão, foi favorável à aprovação do projeto sem alterações. Com isso, o governo espera aplicar quase 4 bilhões de reais na conclusão de obras em escolas e assim abrir 450 mil vagas nas redes públicas de ensino de estados e municípios até 2026. A apresentação com dança erótica num evento do Ministério da Saúde custou aos cofres públicos a quantia de R$ 2.000. As informações foram obtidas pelo portal Metrópolis. O Ministério da Saúde pagou R$ 2.000 de cachê ao grupo que fez uma apresentação com dança erótica durante o primeiro encontro de mobilização da promoção da saúde no Brasil. A saúde disse não saber informar quantas pessoas integram a equipe contratada e como foi realizada a divisão do montante. O evento, promovido pelo Ministério, foi realizado de 4 a 6 de outubro em Brasília e a performance foi no dia 5. Nela, uma mulher faz uma apresentação de voguing, estilo de dança que surgiu na cultura ballroom, movimento criado por pessoas negras e LGBTQIA+, nos Estados Unidos. No vídeo é possível ver uma batida de música eletrônica, enquanto uma pessoa que desempenha ali o papel de mestre de cerimônia repete bate-cu e bate diversas vezes. O Ministério da Saúde se pronunciou em 6 de outubro, depois da repercussão do vídeo com a apresentação. O órgão lamentou o ocorrido e disse que a dança surpreendeu pela coreografia inapropriada e fez parte de um episódio isolado. A ministra Nízia Trindade informou que demitiu o responsável pela contratação. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, negou ter se encontrado com qualquer líder do grupo terrorista Hamas. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, negou já ter se encontrado com integrantes do Hamas, grupo que deflagrou ataques contra Israel no último sábado e desencadeou uma guerra que já deixou mais de 2.200 mortos. A congressista repeliu qualquer relação do seu partido com o grupo palestino. Gleisi afirmou ainda que não há nenhuma ligação institucional de seu partido com os extremistas. Gleisi ainda defendeu nas redes sociais o lado palestino. Segundo ela, a retaliação israelense aos ataques palestinos se anuncia como uma brutalidade ainda mais abrangente contra a população civil da faixa de Gaza. Por fim, a deputada disse estimular o governo brasileiro a atuar por um cessar-fogo imediato e pelo reconhecimento de 2 estados, Israel e Palestina, com direito à soberania, ao desenvolvimento econômico e às tradições históricas de cada um. Integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão sendo criticados por não condenarem diretamente o Hamas. O deputado federal Arthur Maia, do União da Bahia, ironizou a falta de um posicionamento do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O próprio Lula também foi alvo de reclamações pelo tom das suas declarações, que não tem feito menções expressas ao grupo extremista. Muito bem. E depois do intervalo, você vai acompanhar. A oposição aciona a Procuradoria-Geral da República contra o ministro Flávio Dino por crime de responsabilidade. Prefeitura de São Paulo lança canal de serviços pelo aplicativo WhatsApp. O Brasil News volta daqui a pouquinho.